Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha quanta coisa aqui em cima da minha bancada! Esse vídeo tá especialmente recheado de dicas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Mimos Coloridos de Fabi. Como vocês podem ver, temos muitos materiais por aqui. O vídeo de hoje está recheado de dicas. Se você tem vontade de usar stencil, mas não sabe como utilizar nos nossos livros de colorir, você está no vídeo certo. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vou compartilhar com vocês 10 dicas de como usarmos o stencil nos nossos livros de colorir. Então fica comigo até o fim. E a primeira dica que eu vou passar para vocês é como a gente pode proteger as outras folhas do livro para não estragar, né? Por exemplo, se eu for fazer um fundo aqui, qualquer material que eu vou usar, pode ser o giz pastel, ou lápis de cor, ou tinta. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu vou proteger aqui, olha, o cantinho aqui da página, para não acontecer de ficar entrando coisa aqui no meio, né, do livro, aqui onde tem a costura do livro, e também para não atrapalhar essa página. Essa daqui é a versão nacional do livro de Natal, né, da Johanna, as cores do Natal. Eu gosto de usar para proteger aqui em volta o washi tape. Eu tenho só essas aqui, gente. Eu pretendo investir mais, porque tem cada washi tape linda, né? Às vezes eu gosto de usar essas mais grossinhas. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Essa é linda, ó. Geralmente eu compro na Daiso o washi tape, que é bem baratinho. Mas tem umas lindas, né? Que eu já vi na Temu, na Shopee, na AliExpress. Tem também na Amazon. Ah, tem em todo lugar, nas papelarias. E tem essas aqui, olha que lindas. Essas são bem fininhas. Porque às vezes o desenho ocupa quase a página toda, né? Então eu gosto de usar essas mais fininhas quando o desenho é grande. Mas hoje eu vou usar essa daqui para mostrar para vocês. Começo colocando a fita aqui, nesse cantinho. Daí eu tomo cuidado para ela ficar bem certinha. O certo também é tirar bem a cola dela. Deixa eu medir aqui o tamanho. Ah, esse tamanho já vai dar. Então, eu tiro aqui. E, ó, ela tem bastante cola. Então, pra tirar um pouco dessa cola, pra não ter perigo dela grudar, né, no nosso livro, e depois, na hora de puxar, acabar rasgando o livro, eu vou colando ela aqui, olha, na minha base de corte. Ou então aí na sua bancada. Até num pedaço de tecido também dá, que ela perde a cola rapidinho. Então, a hora que você vê que ela já tá sem cola, daí já dá pra colar aqui na nossa margem de segurança, vamos chamar assim. Então, eu coloco aqui. Se eu quiser fazer uma moldura aqui em volta do desenho, eu posso colar nos 4 cantos. Que fica bem bonito também, dá um acabamento. E depois a gente pode colorir essa margem, se quiser. Pegar aqui esse stencil para mostrar para vocês, que eu pretendo usar ele nessa página. Aqui já tem alguns desenhos de azevinhos, e aqui, olha que lindo, tem vários azevinhos. Então, eu vou aplicar esse stencil aqui no fundo, como se fosse um papel de parede de Natal, por trás desse relógio. Olha que lindo que vai ficar. Tem um outro item dentro da primeira dica que eu quero explicar para vocês. Vamos supor que eu não quisesse usar todos os azevinhos. Eu posso vir com uma fita crepe. Deixa eu tirar aqui um pedacinho para mostrar para vocês. E proteger. Vamos supor que eu quero usar só um quadradinho, né? Que eu quero usar só esses azevinhos aqui, ó. Deixa eu deixar bem retinho, peraí. Ó, vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, tá vendo? Então, eu sei que eu vou usar esse pedaço aqui. E aqui tá isolado.
para não acontecer de passar em cima do meu desenho. Vamos supor, ó, aqui, né? Eu quero fazer aqui os azevinhos. E se aqui não tivesse isolado, o que ia acontecer? Vamos supor que o meu desenho já esteja colorido. E ia acabar sujando aqui, no caso do giz pastel, né? Que a gente não tem tanto controle, porque ele é um pozinho, então ele acaba fazendo sujeira. Então, para isso, olha, eu vou ficar tranquila. Eu vou aplicar meus azevinhos aqui, tranquilamente, ó. Porque eu sei que não vai vir pozinho pra cima aqui no meu desenho. Então, essa é uma dica bônus dentro da primeira dica. E essas molduras, vocês podem também fazer com fita crepe. Só que ela é um pouquinho mais larga, né? Eu não sei se tem fita crepe bem fininha, que eu nunca precisei usar, então eu não sei se tem. Mas se tiver, dá pra usar também, porque às vezes dá até dó, né? Da gente gastar as nossas fitas lindas de washi tape pra fazer isso, porque depois acaba jogando fora. Antes de começar a dica número 2, eu quero mostrar pra vocês os meus stencils. Deixa eu até tirar o livro daqui, vamos deixar ele aqui no cantinho. Então, eu quero mostrar pra vocês todos os stencils que eu tenho. Tenho alguns também de tamanho grande. Quando a gente vai comprar no site da Temu, do AliExpress, a gente tem que prestar atenção nas medidas do stencil. Porque eu gosto, pra gente usar nos livros de colorir, esse tamanho, que acho que é 15 por 15. E às vezes eu esqueço, sabe, gente, de conferir o tamanho. E daí acaba vindo esses tamanhos maiores. Mas esse de nuvem até que tá num tamanho bom. Ó, ele passa um pouquinho do 15 por 15, mas ainda encaixa, né, no tamanho das páginas dos livros de colorir. Mas é ruim quando vem um tamanho muito grande assim, ó. Esse daqui eu não conferi a medida, e daí quando chegou, veio esse tamanho enorme. Dá pra usar? Dá pra usar também, mas eu tenho que acabar isolando aqui, né, uma parte, como eu fiz no stencil agora há pouco que eu mostrei pra vocês. Mas também é lindo, né? Uma coisa assim meio indiana, meio marroquina. Eu acho lindo esse stencil. Tem esse daqui, olha, de tijolinhos, né? Tijolinhos de uma forma diferente, que eu adoro. Tem o xadrez. Esse também vem um pouco maior, ó, 15 por 15. Mas ainda assim dá pra usar. Tem o de letras também que eu comprei, porque eu odeio a minha letra, gente. E às vezes eu quero escrever alguma coisa nos coloridos, então eu acabei comprando esses de letra também. Olha, tem letra de forma, letra cursiva, tem essas aqui, ó, maiúscula e minúscula. Eu acho bem útil esses de letra, quando a gente quer escrever Halloween ou Feliz Natal, nessas datas mais comemorativas. Então, esses são os maiores que eu tenho. Deixa eu já tirar daqui. E o stencil é legal que tem uma infinidade, né, de modelos para todos os gostos. Eu tô viciada no stencil. Vira um vício, gente. Olha, tem esse de balãozinhos. Tem essas reguinhas também que eu comprei faz muito tempo. Eu gosto de usar essa beiradinha aqui, olha, para fazer alguns detalhes também nos coloridos. Daqui a pouco eu vou mostrar nos livros para vocês alguns dos fundos que eu fiz com giz pastel e stencil. Tem esses aqui de Halloween, que são muitos, não vou mostrar pra vocês, porque eu já mostrei, né, no vídeo de comprinhas. E como já passou o Halloween, né, acho que ninguém ia se interessar muito por esses stencil hoje. Mas eu vou deixar o link aqui em cima, se depois vocês quiserem assistir, que eu mostrei um por um. Olha que lindo, fantasminha. Tem esse de florzinha. Alguns desses stencils, eles vêm em kitzinhos. Tem kit com 12, com 24, com 36, com 4. Então, é só pesquisar, né? Se você gostar de todos que vem no kit, eu acho que vale a pena. Acaba saindo mais barato. Esse aqui eu comprei numa papelaria, mas eu não gosto muito desse material aqui. Eu acostumei com esse branquinho. E como eu gosto de tudo padronizado, esse é muito lindo com os presentinhos de Natal, mas eu gostaria que ele fosse branquinho, igual esses aqui. Mas é mania minha. Tem esse de estrelinha, olha que fofura, são estrelinhas bem pequenininhas. Esse daqui foi um kitzinho de 3, que a gente pode usar sobreposto
Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa escura pra colocar, pra mostrar pra vocês que assim tá ruim. Peguei esse papelzinho preto aqui pra mostrar melhor pra vocês, né? Porque não tá dando pra ver. Esse aqui a gente pode usar sobreposto, sabe? Ai, esse aqui tá virado, por isso que não tava dando certo. A gente pode usar sozinho, como uma moldura, assim, né? Pra um colorido que tem uma floresta. Ou a gente também pode colocar assim, ó, que vai parecer que a floresta tá mais cheia. Ah, eu adorei esse stencil, não usei ainda, não vejo a hora de usar. Deixa eu tirar esses dois pra mostrar esse pra vocês. Olha só que bonitinho que fica. Daí a gente vai preencher aqui, né, o fundo. E alguma coisa aqui no centro. Tem o de tijolinho clássico, que vocês já devem conhecer. Que também, nossa, quebra muito galho. Quando a gente não sabe o que fazer num fundo, né? Tá com tijolinho, tá tudo certo. Daí eu tenho esse. Olha, assim, que também dá pra usar nos fundos, ó, um fundo meio geométrico. Esse eu nunca usei, ó, tá até com algumas partezinhas aqui que tem que destacar. Às vezes vem assim, ó, a gente tem que ir destacando essas partezinhas, né? Porque com certeza é uma máquina que faz o stencil e vem com essas partezinhas grudadas. Esse também é lindo, que a gente pode usar como fundo de azulejo, aquele... Esqueci o nome, tem um padrão, né? Esqueci o nome. Se alguém lembrar, me lembra aí nos comentários. Tem esse também, olha que lindo esse. Esse eu já usei. Assim, de florzinha. Olha, esse também é bem bonitinho. Tem esse, lembra um pouco mandala, né? Patinhas de gatinho. Apesar que esse não é de gato, não. Esse não tem unha. Esse é patinha de cachorro. Bolinhas de Natal. Teia de aranha. Esse também, olha que bonito. Esse também eu gosto muito. Com um padrão de onça. Colmeia. Esse. Vários tipos de folhas. Esse também eu gosto, já usei em vários livros. É um padrão de pedra, né? Esse é um padrão de madeira, mas também eu não me atentei ao tamanho e é muito grande pra gente usar nos livros. Eu nunca uso porque eu acho muito grande, muito bruto. Mas quem sabe um dia serve pra outra coisa, né? De repente numa caixinha de MDF. De chuvinha. Esse é com um tema de barco, né? Um tema meio marina. Tem esse também, olha, que a gente pode usar como margem, moldura. Esse também que eu gosto. Olha esse, geométrico. Bolinhas, cascata de bolinhas, eu costumo chamar esse padrão de cascata de bolinhas. Esse também é bem bonito, ó. Nossa, tem muitos, gente. Mas eu prometi que eu ia mostrar um por um, né? Então, eu tô fazendo isso hoje. Esse também é bonitinho, a gente não precisa usar todos juntos, né? Dá pra usar separado. Esse também eu acho muito bonito. Então, às vezes, a gente fica sem ideia nenhuma pra fazer um fundo. Esse também eu gosto. Esse tá até sujinho, olha, que eu gravei um Reels pro Instagram. E usei preto, cinza, daí acabei não limpando. Mas pra limpar o stencil também é super fácil. Ah, mais um de colmeia, só que maior. Esses aqui também são lindos, eles estão ali separados, porque foram os últimos que chegaram. Esse eu amei, gente. Olha que coisa mais delicada. Vários raminhos com folhas. Esse também eu adorei, que dá pra fazer fundo de floresta, né? Olha que lindo. Esse, tô apaixonada, também chegou por último.
Dá pra fazer como se fosse azulejos de florzinhas. Os floquinhos de neve. Pinheirinhos de Natal. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Mais um com flocos de neve, só que maior. Tem vários padrões, ó. Então, dá pra gente escolher um e, né, fechar os outros pra gente poder usar. O de nuvem eu já mostrei. Tem vários modelos de nuvem. Esse também de florzinha, eu acho muito fofo. Esse de borboletinha. Acho que a gente vai usar esse daqui hoje, por isso que eu deixei separado. Então, esses aqui eu quero deixar separado. Tem esse de estrelinha, que eu andei usando bastante, por isso que ele tá todo sujinho. Olha que lindo. Acho que eu tenho 2 de estrelinha. Esse também eu adoro, arabesco. Esse, já mostrei pra vocês, eu usando, que eu gosto de fazer aquele fundo desfocado, eu uso esse daqui. Esse daqui, no padrão de chevron. Ah, esse também eu acho muito fofo, com esses raminhos. Esse com nuvens bem pequenininhas, aqui um padrão de nuvem maior. E aqui embaixo, olha, os matinhos, que eu não usei ainda, mas sempre quando eu precisava fazer matinho, eu queria ter um stencil e não tinha. E acabava fazendo na mão, que dá mais trabalho. E agora com stencil vai ser bem rápido. Tem esse de coração. Pronto, gente, acho que eu já mostrei todos pra vocês. E por enquanto eu tô guardando eles nessa pastinha. Eu comecei, né, a coleção de stencil guardando nessa pastinha. Como eles têm esses buraquinhos, né, às vezes tão pequenos, eles acabam enroscando, sabe, uns nos outros. E aqui também não tá cabendo mais. Então, o meu plano é armazenar numa pasta tipo fichários, com aqueles plásticos transparentes, que daí vai ficar mais fácil para poder retirar na hora de colorir e também para escolher, né? Que eu só vou folhear a pasta e é só escolher. Agora aqui não, aqui eu tenho que ficar olhando um por um e às vezes enrosca, daí eu perco tempo desenroscando. Então, essa pastinha está com os dias contados. E esses foram stencils que eu mesma fabriquei, com um papelzinho mais durinho. Eu peguei o desenho na internet, coloquei por cima de um papel mais firme. Esse aqui acho que é um papel de aquarela, que eu não tinha outro, eu acabei usando esse. E fiz o meu próprio stencil, olha. Essas folhas eu usei num colorido do Selva Mágica. E aqui, quando eu não tinha stencil de nuvem, eu fazia, olha, as nuvens sozinha, né? Desenhando mesmo. Esse eu desenho à mão livre. Quem não sabe desenhar uma nuvem, né? Olha, só que essas são bem pequenininhas. Ai, fica muito fofo, muito delicado. E daí a gente pode ir virando o stencil, né? Se a gente quer uma nuvem mais tortinha. Porque as nuvens nunca são regulares, né? Elas são bem irregulares. Tem essa daqui também, olha, eu que fiz. Então, vocês podem fazer também, se às vezes não quer comprar stencil, dá pra fazer em casa. Tem que ter uma tesoura bem fininha pra poder conseguir fazer todos esses cantinhos. E esse daqui foi um padrão maior, que eu fiz também, olha, com nuvens mais gordinhas. Deixa eu mostrar pra vocês no livro. Esse daqui é o Mundo das Maravilhas. Olha que lindo que ficou. Foi com esse padrão aqui, ó, com esse daqui maior. Foi com esse que eu fiz. E é bem facinho, gente. É só ir alternando os tons de giz pastel e alternando o stencil. Ó. Essa daqui é a técnica mais fácil que tem com giz pastel seco. Então, essa vai ser a nossa dica número 2. Aqui também eu ainda não tinha stencil. Eu fiz mais ou menos aqui um stencil de colmeia. Olha como que ficou. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, aqui é só isso mesmo. Esse daqui é um colorido bem recente, que eu mostrei pra vocês. Usando a técnica de apagar com a borracha. Já já vou mostrar pra vocês. Eu deixei até o stencil aqui pra mim não esquecer. Aqui no Mundo das Flores também tem, acho que 3 páginas que eu deixei marcadinho aqui, que eu queria mostrar pra vocês.
olha como ficou lindo. Eu usei esse stencil, esse daqui, pra fazer como se fosse o vidro, né, da janela, aquele vidro quadriculado. Olha como ficou lindo e delicado. Deixa eu aproximar, porque é um tom bem clarinho, pra vocês verem de perto. Não ficou lindo? Eu amei esse colorido. Mas eu não passei o spray, olha, ele tá meio querendo desbotar. Preciso urgente passar o spray aqui. Esse colorido é um xodó. Eu usei o de tijolinhos. E olha como ficou lindo, gente. Esse stencil foi aplicado aqui todo com lápis de cor. Deu trabalho? Deu trabalho, mas ficou tão lindo, tão delicado. Eu não sei se dá pra ver direito no vídeo. Mas eu sou apaixonada por esse colorido, gente. Apaixonada. Ficou tão delicado esse tijolinho cor-de-rosa, né, por trás. Ai, eu amei. E o outro é esse daqui. Eu comprei esse stencil faz pouco tempo, acho que chegou no último vídeo de comprinhas. E eu imaginei usar assim, olha, porque nesse colorido eu queria fazer rachaduras na parede, né, como se fosse uma parede antiga, velha, onde os besouros estão armazenados, né? E eu apanhei tanto pra fazer essas rachaduras que na hora que eu vi esse stencil no Temu, eu falei, ai, meus problemas com rachaduras acabaram, porque agora eu vou ter um stencil só pra fazer isso. Deixa eu colocar aqui no papel preto pra vocês verem. Olha que legal. E nos livros da Hannah tem várias páginas que dá pra gente fazer fundo vintage. Então esse daqui em breve eu vou usar. Então, vamos voltar para o foco do nosso vídeo, que são as dicas. Nós vamos aplicar o giz pastel seco nesse fundo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem como é fofo. Olha só. É muito fofinho esse stencil, gente. Eu tô encantada. E para aplicar esse stencil aqui, a segunda dica é como usar o giz pastel seco. Eu tenho essa caixinha de 48 cores da Faber-Castell e essas duas caixinhas que foram os meus primeiros giz pastel seco que eu comprei na Daiso. Usei bastante, mas a diferença de um pro outro é que esse daqui, ele é bem clarinho, as cores são bem fraquinhas. Enquanto da Faber-Castell é super pigmentado. Dizem que as caixas antigas eram bem pigmentadas, mas quando eu fui comprar, só tinha dessas. E para aplicar o giz pastel, gente, tem vários tipos de aplicadores. Eu me adaptei com esses aqui. Eu adoro esses aplicadores, porque eles são bem macios. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Tem de vários tamanhos, olha, tem esses mais gordinhos, para desenhos maiores, tem esses bem fininhos, ó. Mas o que eu mais uso é esse daqui. Deixa eu pôr assim para vocês verem. Ele é bem macio. O que eu mais me adaptei foi com esse daqui, porque como o stencil tem essas partes bem fininhas, ele desliza bem, olha, em cima do desenho, ele não gruda. Dá pra gente usar também o algodão, esse algodão de tipo de bolinha, né? Que a gente vai enrolando ele e vai passando no stencil. Mas, às vezes, quando esse daqui não tá acontecendo isso, ó, tá vendo? Mas quando tem muitos detalhezinhos, por exemplo, aquele de neve, dos flocos de neve, aquele lá, ele parece uma renda de tão fino. Então, aquele não vai dar pra usar algodão. Se eu usar algodão naquele, vai começar a grudar o algodão, vai fazer uma bagunça. Eu indico muito pra vocês esse tipo de pincel. E é bem baratinho, gente, no AliExpress, no Temu, acho que até na Shopee também tem. Eu sempre deixo os links, né, pra vocês, e hoje eu vou deixar de novo na descrição, pra quem ainda não conhece e quiser pesquisar. Então, já escolhi aqui o meu material aplicador, o meu padrão de stencil. O material que eu vou usar é o giz pastel seco. Então, eu vou escolher esse verde escuro. E esse daqui. Ó, vou usar esses dois tons de verde. Então, vou até tirar os outros daqui, pra poder apoiar o giz aqui em cima. Você pode fixar ele aqui com fita crepe. Eu seguro com a mão mesmo, tá bom? Eu não tenho esse hábito de
fixar o stencil, porque eu tenho medo de depois, na hora de puxar, geralmente o desenho já tá pintado, né, já tá colorido, e daí a fita crepe, de repente, puxar, né, estragar o desenho, então eu seguro com a mão mesmo. Tem duas maneiras da gente usar o giz pastel. A gente pode passar direto o pincel aqui sobre o giz pastel. Vamos ver se pegou. Pegou, mas ficou bem clarinho, tá vendo? E eu vou deslizando aqui, olha, o pincelzinho. Eu não vou segurar aqui, porque daí eu não vou ter tanta firmeza. Então, eu gosto de segurar mais aqui assim, ó. Pegou, mas ficou bem clarinho. Olha que lindo. Então, a gente poderia usar assim, ou a gente pode pegar um estilete e jogar aqui por cima, que é a maneira que eu mais uso. Ó, vou raspando. Daí, eu não quero tudo dessa cor, né? Então, eu posso colocar aqui um pouquinho desse outro tom de verde. Vamos fazer esse pedaço aqui primeiro. Seguro aqui de novo. E venho, olha, deslizando. O próprio pincel já vai misturando as cores. Daí, segura com bastante firmeza, para o stencil não sair do lugar. E olha como foi bom ter limitado aqui, ó. Senão já ia pegar tudo aqui em cima da casinha, do relógio. Já vou levantar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Deixa sempre um pincelzinho, assim, olha, bem molinho, para poder tirar aqui o excesso do pozinho que ficou. Mas olha que efeito lindo que tá. E para dar continuidade aqui ao desenho, é só eu vir encaixando aqui o stencil em cima de algum que já tá pronto e continuar o restante da página. E mesclando os tons de verde. Eu não vou fazer a página inteira, acho que deu para vocês entenderem, né, como que é o processo do giz pastel. Esse é o mais fácil de todos. E uma outra maneira da gente usar o giz pastel seco, agora sim a gente pode usar o algodão, que vai ser mais fácil. Não precisa usar a bolinha inteira, a gente pode diminuir, né, faz assim, olha, como se fosse uma trouxinha. Vamos continuar usando o verde, né? Que esse verde tá tão bonito. Então, eu posso vir aqui, olha. Passando o algodão. E colorir esse fundo. Colorir o fundo inteiro. Tá vendo como dá mais trabalho? Assim, quando é coisa pequena, até dá pra fazer. Passando o algodão no giz pastel. Só que eu vou demorar muito. Então, é mais rápido com o estilete. Esse barulhinho ao fundo, gente, é o ventilador, porque tá tão quente aqui em Taubaté. Nossa, tá muito calor. Não dá pra ficar sem ventilador. E agora eu vou espalhar. Olha só. Vou raspar esse daqui também, esse verde também é lindo. Então, faz de conta que aqui é a página de um livro. E a dica que eu quero mostrar pra vocês é como fazer esse fundo que eu já mostrei aqui alguns dias atrás. Esse fundo multicolorido que eu usei o lápis de cor e depois eu fui apagando, né, com a borracha elétrica. Então, eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer a mesma coisa no giz pastel. Deixa eu mostrar pra vocês as borrachas que geralmente eu uso pra fazer esse efeito. Eu tenho essa da Faber-Castell, que é um lápis borracha. Tem também a borracha elétrica, que eu sempre mostro aqui pra vocês. Essa, ela tem carregamento USB. Essa borracha caneta, também que é bem prática.
Essa eu uso bastante, dá pra regular ali o tamanho, né, da ponta, se eu quero menorzinha ou mais alta. E o stencil, eu vou usar o mesmo que eu usei no livro, que eu acabei de mostrar pra vocês, mas poderia ser qualquer stencil, desde que não seja muito pequenininho os vãos, né, do stencil, senão vocês não vão conseguir apagar com a borracha. Tô apoiando aqui a minha mão sobre essa folha de rascunho, para que as minhas digitais não fiquem marcadas ali na folha que eu tô colorindo, porque a gente tá fazendo de conta que é o livro. Então, vocês se atentem a não segurar a página do livro direto com a mão sobre a página, senão a impressão digital de vocês vai ficar gravada lá. Então, eu comecei ali com a borracha caneta, fui apagando, né, dentro do desenho do stencil. Agora eu tô apagando com a borracha elétrica. Dá pra vocês fazerem esse efeito usando qualquer borracha, desde que caiba, né, nos espaços do desenho do stencil. E na terceira dica eu quero mostrar pra vocês que dá pra gente usar o stencil com lápis de cor também por cima de materiais diferentes. Então, o primeiro card eu cobri com guache, o segundo com aquarela, o terceiro com marcadores à base de álcool e o quarto com giz pastel seco. Então, eu vou fazer essa nuvem. Vou usar o stencil de nuvem com lápis branco para vocês verem como vai ficar lindo, gente, por cima da guache. Então, a gente não precisa ficar preso somente aos fundos brancos quando a gente vai usar o stencil. A gente pode fazer um fundo com guache, ou com aquarela, ou com marcadores, ou até mesmo com giz pastel seco. E por cima desses materiais, a gente pode usar o lápis de cor. Eu tô usando o lápis da Brute Funer, que eu comprei recentemente. Eu acho que eu não fiz review pra vocês, mas eu já vou adiantando. Ele é bem pigmentado e daqui a pouco vocês vão ver como o efeito do lápis branco fica lindo por cima da guache. Já tá dando pra ver, ó, tem duas nuvenzinhas aí no fundo, mas eu amei esse efeito. E olha só, não ficou o máximo? É mais uma ideia pra gente fazer fundo nos livros. E agora eu vou usar o lápis da Maped sobre giz pastel seco. Lápis de cor e giz pastel seco é a combinação perfeita. Parece assim que o lápis de cor fica até mais pigmentado por cima do giz pastel. Faz o teste aí nos livros de vocês para vocês verem que efeito lindo que fica. E dá para usar o lápis de cor também por cima das canetas Touch à base de álcool, gente. Fica muito bom. Daqui a pouco vocês vão ver.
E agora vou demonstrar para vocês o efeito do lápis de cor por cima do fundo feito com aquarela em pastilha. Eu usei aquela minha latinha de 100 cores de aquarela sólida, fiz um fundo básico, né, nos tons de lilás e fica maravilhoso, gente. O lápis por cima da aquarela pega super bem, as cores ficam bem vivas, então é mais uma dica para vocês. E o lápis de cor por cima do fundo feito com lápis de cor também dá certo. Mas o que eu aconselho vocês é, se vocês quiserem, né, fazer isso, é fazer um tom claro no fundo e fazer o efeito com stencil com o lápis escuro, para poder destacar, porque o lápis ele é bem encerado, né? Então o efeito, olha, do stencil, ele fica bem clarinho. Mas dá certo também. E para dica número 4, eu separei as tintas de carimbo, gente. Dá para fazer efeito com stencil usando as tintas de carimbo também. Olha essas cores, que coisa mais linda. Eu tenho essas duas marcas de tinta de carimbo e eu gosto de usar com esse aplicadorzinho que ele sai, olha, a parte da espuminha, tem tipo um velcro. Então dá pra gente tirar, lavar, né, deixa secar e dá pra usar de novo. Tá manchadinho de amarelo, mas não tá sujo, tá vendo? Ela já foi lavada, é que fica manchado mesmo, né, normal. Mas como já tá manchado de amarelo, eu vou usar o amarelo pra fazer aqui o primeiro teste junto com vocês. Vamos usar o stencil de estrelinha. Então eu vou dando leve apertadinhas no aplicador, né, que já tá com a tinta. Ele pega sobre o lápis de cor, tá vendo? Mas fica um pouco transparente. E agora, tinta de carimbo sobre guache. Será que vai ficar bom? Ficou maravilhoso! Olha que lindo! Fica um efeito super brilhante. Agora sobre as canetas Touch, à base de álcool. Também ficou muito bom. E sobre o fundo de aquarela, eu também amei, gente, amei. Tô amando usar as tintas de carimbo. Olha só que lindo, ficou super viva a cor. Então, acho que o que eu menos gostei foi o efeito sobre o lápis de cor. E agora eu vou testar essa outra marca também, né, de tinta de carimbo, usando o outro pincelzinho, aquele bem macio que a gente já usou com o giz pastel seco. E o segredo é tirar ali o excesso sobre uma folha qualquer, né, de rascunho que vocês tiverem por aí, porque senão o excesso de tinta vai entrar nos vãozinhos do stencil e vai borrar tudo. E daí eu posso ir dando batidinhas. Primeiro vamos testar sobre o lápis de cor, vamos ver como vai ficar. Ficou bom, mas é a mesma coisa, ele fica um pouco mais claro. Nessa tinta acabou ficando um pouquinho mais escuro porque ela é mais pigmentada. E agora sobre o efeito aquarela. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver como que vai ficar. Eu tô amando fazer esse vídeo pra vocês, porque algumas dessas técnicas nem eu tinha testado ainda. Ficou maravilhoso por cima da aquarela. Por cima das canetas Touch também ficou perfeito. Por cima da guache também ficou ótimo. Olha que lindo! Decidi fazer um fundo também com a tinta de carimbo para mostrar para vocês a dica número 5. E a dica número 5, eu quero mostrar para vocês que dá pra gente usar o stencil também com a tinta guache. Eu vou usar minha guache dourada da Pentel para vocês verem como fica lindo, gente. Eu vou usar esse stencil que eu acho maravilhoso, olha, com esse arabesco. Acho que vai ficar super bonito o efeito dourado aqui em cima da tinta de carimbo. Mas eu vou testar nos outros cards também para vocês verem.
Vou pegar aqui um pouco, acho que pode ser até menos. Não precisa diluir, quanto mais firme a tinta tiver, melhor pra gente fazer a aplicação, né, por cima do stencil. O segredo também é tirar bem aí o excesso de tinta, para não acontecer de entrar por baixo dos desenhos, né, do stencil e acabar manchando o nosso fundo. Então, eu venho aqui na folha, tiro bem aqui o excesso, ó. Vou aplicando, deslizando levemente, sem apertar muito, para não ter perigo de o stencil sair do lugar ou então acabar manchando. Ai, gente, desculpa, acabou desfocando, mas já já vocês vão ver como vai ficar. Acho que tá dando para entender, né? Tchan, tchan, tchan. Olha isso! Que coisa mais linda que ficou, gente. Olha só. Que lindo! E esse stencil é maravilhoso. Então, dá super certo. Guache sobre tinta de carimbo fica ótimo. Então, olha, por isso que eu falei pra vocês, esses pincéisinhos aqui, eles são muito úteis. Dá pra gente aplicar o giz pastel seco, dá pra aplicar guache, depois é só lavar, que ele fica novo, dá pra usar de novo, né, com outros materiais. Dá pra aplicar tinta de carimbo, então ele é muito versátil. E aqui o guache, então vamos ver como que vai ficar guache em cima de guache. Ficou ótimo! Adorei, gente! Tinta dourada é vida! Ainda mais agora, né? Nos coloridos de Natal. E agora por cima das canetas Touch. Vamos ver como que vai ficar. Ficou muito bom também! Então, a gente tá com várias opções de fundo, de material que a gente pode usar por cima desses fundos. E agora sobre o fundo aquarela. Ficou ótimo também. E até por cima do lápis de cor a guache pegou. De maneira um pouco mais clara, mas pega também, olha. O dourado, prata, eu acho que dá pra gente usar. Resolvi fazer o teste também por cima do giz pastel seco. Fiquei com medo de não dar certo, por causa de misturar, né, o pigmento do giz pastel com o pigmento da guache. Mas, no final, deu certo, gente. Olha isso! E na dica número 6, eu vou mostrar pra vocês que dá também pra gente usar tinta PVA junto com o stencil nesses fundos aqui. Vamos colocar o algodão aqui. Eu tenho esse pincelzinho também, que a gente poderia usar. Como a tinta PVA, ela é bem densa, pode ser que dê certo com esse pincelzinho aqui também. Vamos fazer o teste? Então, olha, eu dei algumas batidinhas aqui na própria tinta. Acho que foi muita. Vou tirar um pouco do excesso aqui. Vou bater aqui também na folha, para não ficar com muita tinta. Vou fazer primeiro o teste por cima da guache. Vamos ver se vai dar certo com esse daqui. Se não der, a gente vai usar esse daqui. Dá certo, mas eu não gostei muito desse pincel aqui, não. Mais ou menos. Vamos ver com esse daqui como que vai ser. Então, vamos testar aqui embaixo com esse.
Vamos pegar aqui um pouco da tinta. Vamos tirar aqui o excesso. Eu acho que eu vou gostar mais com esse pincelzinho aqui. Vamos ver. Fazer bastante. Ficou bom, mas acho que eu tinha que ter tirado um pouco mais do excesso. Então, aqui sobre o guache, mas pega bem, olha, por cima. E seca super rápido, ó, se vocês notarem, ela já tá secando. Vamos ver aqui por cima da tinta de carimbo. Ficou ótimo, ficou muito bom. Por cima do lápis de cor, vamos fazer o teste. Opa. Olha só que bom, até por cima do lápis de cor pega. Giz pastel, opa, veio junto aqui a aquarela. Sobre giz pastel seco, eu tenho impressão também que vai dar certo. Mas vocês viram, né, que na primeira tentativa ali na guache, sobre a guache, o pincel tava muito carregado. Então, mais uma vez eu repito, o segredo é a gente deixar o pincel bem limpinho, sem excesso de tinta. Olha só, até em cima do giz pastel ele pega. Vamos ver na aquarela. Vou fazer aqui nesse cantinho. Só que agora eu vou pegar um pouquinho mais, que eu acho que diminuiu. E começou uma chuvinha por aqui, não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Tá fazendo muito calor esses dias. E quando vem a chuva, dá até medo, né? Tá uma chuva bem forte. Ficou lindo também. Sobre a aquarela. E sobre os marcadores. Vamos fazer aqui nessa parte mais clara. Marcadores à base de álcool. Ótimo! A PVA pegou super bem por cima de todos os cards, mas não com esse pincel. Esse aqui eu não indico, eu prefiro esse daqui. E a dica número 7, vou mostrar pra vocês que até mesmo com a aquarela dá pra gente usar o stencil. É só não deixar a aquarela muito encharcada. Então, eu vou depositar, deixa eu escolher aqui uma cor bem escura. Vou usar esse roxo aqui, que ele é bem escuro. Então, eu vou colocar um pouquinho de água. Foi muito, mas não tem problema. A gente vai... Vou diluir ela aqui, olha. Deixar ela bem pastosa. Coloco aqui no godê. Vou depositando ela aqui no godê. Olha, eu não tô liberando mais água. Acho que com esse tantinho eu já consigo mostrar pra vocês. Só que esse eu não vou colocar em cima do lápis de cor, porque como, né, ele é bem encerado, eu acho que não vale a pena. Vamos testar aqui em cima da tinta de carimbo. Então, eu vou pegar aqui a guache. Olha, meu pincel absorveu tudo. Vou tirar aqui um pouco do excesso na folha. Acho que vai dar certo, porque nem tem excesso aqui. E vamos fazer aqui no cantinho, corações. Pega.
Teste concluído, mas não deu certo. Com aquarela não dá certo, porque a gente precisa dar uma esfregada, né, com o pincel. E daí o que vai acontecer? Vai esfarelar o papel. Então, eu não indico usar o stencil com aquarela. Não vou nem testar nos outros, porque vocês já viram que não deu certo, né? Ó, começou a esfarelar o papel. E a dica número 8 é que a gente pode usar também as canetas acrílicas. Essa daqui, ela tem a pontinha brush. Eu amo essa caneta. Eu vou deixar uma foto da embalagem dela passando aqui na tela para vocês verem, quem não conhece. E tem de outras marcas também, né? Vocês podem usar. Essa é a Acrylic Marker. Vou usar o de florzinha. Então, vamos primeiro testar aqui em cima da tinta de carimbo. Essa é fácil, hein? É só preencher aqui o desenho. Com as canetas Touch, eu não aconselho vocês a usarem o stencil, porque como ela corre, né, a tinta dela corre bastante. Então, eu acho que o desenho não vai ficar tão definido. Com as canetas acrílicas dá certo. Olha só. Sobre a tinta de carimbo. Vamos ver aqui em cima da Touch. Deixa eu trocar de cor. Vou pegar essa roxa aqui, que eu acho que aparece mais. Vou fazer aqui embaixo. O ideal da caneta acrílica é a gente usar sempre na mesma direção. Olha só que bonitinho, gente. Em cima da aquarela. E as canetas acrílicas também secam super rápido. Então, não dá nem tempo do stencil borrar. Em cima do giz pastel seco. E em cima da guache. Perfeito! Canetas acrílicas com stencil aprovadas. E a próxima dica, será que as canetas em gel também dá certo usar junto com stencil? Bora testar!
E a 10ª e última dica que eu quero compartilhar com vocês é muito legal, mas só dá para vocês colocarem em prática se for uma página que não tenha desenho no verso. Já vou mostrar. Vou testar nesses dois aqui, mas eu acredito que nos outros também dê certo, porque são fundos mais, como eu posso dizer, mais ásperos, né? Então eu acho que dá certo. Eu tô na dúvida do lápis de cor, mas vamos testar junto se vai correr tudo bem. Nessa dica, a gente vai usar o stencil por baixo da folha. Então, vamos testar nesse daqui primeiro. Então, a gente posiciona, vamos supor que essa minha folha aqui é a folha que eu estou colorindo, que eu quero utilizar o efeito de stencil. E eu aconselho a vocês fazerem esse tipo de técnica com lápis de cor ou giz de cera. Então, eu posicionei aqui, ó, o meu stencil embaixo da minha folha e vou passar o lápis por cima. E olha o que acontece. Vai surgindo as florzinhas. Olha só que legal. Dá pra gente usar assim também. Sobre a aquarela, ficou muito bom. Olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês verem. Não fica o máximo? Agora vamos ver se por cima do lápis de cor vai pegar. Vamos fazer aqui, olha, nessa parte, né, que tá bem lisa. Vamos fazer com o azul marinho mesmo, para ver se ele vai pegar aqui em cima do amarelo. Dá certo também. Por cima do lápis de cor. Eu tava achando que não ia dar por o lápis ser mais encerado. Eu usei o da Tris. Deu certo, gente. Olha só que legal. Então, se for um fundo que a gente vai colorir inteiro, dá pra fazer isso, olha. O desenho do stencil fica em alto relevo e o fundo já fica colorido. Vamos testar numa página lisa, sem nenhum fundo. Vou colocar aqui por baixo da folha. Olha só que legal! Mais uma maneira de usarmos o stencil, gente! Não é o máximo? Confesso pra vocês que eu nunca usei assim. Que legal! Posso apertar mais o lápis se eu quiser. Fica melhor com o lápis mais fraquinho, eu acho. Mas a gente pode passar o blender, eu acho, por cima. Tem esse blender aqui, deixa eu ver. Dá certo. Se a gente não quiser que fique aparecendo esses poros, a gente pode vir com o blender, ó. Imagina que lindo fazer um fundo assim. Nossa, eu amei. É claro que é bem rapidinho, né? Só um teste aqui com vocês. Mas dá certo, ó. A gente pode vir finalizando com o blender. E vai ficar um fundo super bonito, com duas texturas. E como vocês viram, tivemos muitas dicas no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que se sintam inspirados a começar a usar o stencil aí nos livros de vocês. Lembrando que eu vou deixar todos os links dos materiais usados no vídeo de hoje aqui embaixo na descrição e também lá nos comentários fixado. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de promoções no WhatsApp, eu vou deixar o convite passando aqui em cima. Vem fazer parte desse grupo junto com a gente. Tô sempre colocando os achadinhos da internet, tudo relacionado ao nosso mundo de colorir. Me contem nos comentários se vocês gostaram do vídeo de hoje. Espero que tenha sido muito inspirador para vocês começarem a usar o stencil aí nos livros de vocês. Muito obrigado por estarem comigo até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!